Olá, vou fazer aqui um vídeo sobre redes definidas por software, né? As chamadas SDNs, Software Defined Network, rodando em cima do Proxmox. Essa é uma característica razoavelmente nova no Proxmox, ainda tem alguns probleminhas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre elas e montar uma estrutura aqui que eu acho que faz sentido. Já testei aqui, vou montar com vocês de novo. É uma estrutura interessante onde você tem uma definição de duplo firewall. Então, para ambientes corporativos principalmente, ela vai te dar um nível de segurança muito maior e de controle também, porque descentraliza a administração do que é fluxo de dados de entrada dentro do seu ambiente, do que é fluxo de transição entre aplicação ou aplicação usuário final interno, tá? Vamos dizer que você tem um ambiente aqui, que é a sua internet. Normalmente chega aqui num roteador que tem características de firewall. Isso aqui vai para uma rede interna. Ligar todo mundo aqui pode não ser uma boa decisão. Normalmente, em ambientes corporativos um pouco mais estruturados, você tem um outro firewall aqui. Ele cuida da comunicação interna. Eu tenho aqui, vamos dizer, uma aplicação e aqui eu tenho um desktop do usuário. Esse cara está querendo consumir essa aplicação, então esse cara controla esse tráfego sem precisar chegar nesse cara aqui de cima de uma maneira mais intensa. Normalmente aqui você faz uma filtragem maior e aqui você coloca, por exemplo, aplicações de WAF. O nome que se dá esse firewall o pessoal costuma de chamar de norte-sul e aqui de leste-oeste, ou EW em inglês. Por que tem esses nomes? Porque um controla o tráfego que vai da internet para cá e o outro controla o tráfego que vai lateralmente dentro da sua estrutura de comunicação, tá? Da sua rede interna. Tá, mas o que isso tem a ver com o Proxmox e como é por que você está falando isso e o que é esse negócio de SDN que eu falei no começo? SDN é uma sigla para Software Defined Network, ou seja, uma rede definida por software. Uma rede que eu não preciso ligar um cabo para criar. Tem um conceito que muita gente já conhece, que é o conceito de VLAN. O que é VLAN? Eu falei que aqui é uma LAN. Uma VLAN é uma Virtual Local Area Network, uma rede virtualizada. Basicamente, é para você usar a mesma estrutura, mas com pacotes marcados. É como se você pegasse um canal de comunicação, né? Um circuito aqui que pode passar coisas aqui por dentro, e você pega alguns pacotinhos e marca com X, outros pacotinhos e você marca com a bolinha. Tem alguns pacotinhos que não tem nada marcado. E aí você põe um cara aqui que separa, ó, para cá você manda os que não tem nada, para cá você manda o que tem bolinha, para cá você manda o que tem xizinho. E aí você utiliza um canal físico único para transitar coisas para mais de um canal, pode ser físico ou até virtual. Então para cá só iria os que não tem nada, para cá só iria os que tem com bolinha e para cá só iria os que tem com xizinho. Esse conceito de VLAN, na verdade não tem bolinha xizinho, ele tem números de 1 até número X aqui, que eu não lembro de cabeça agora, mas é muito número. Então você pode definir um número alto de VLANs para que você consiga trafegar as suas coisas usando o mesmo canal. Ou seja, assim você consegue definir quem vai para que lado de uma maneira mais limpa e cristalina. Esse conceito de VLAN vai ser importante, embora a gente use isso só dentro do Proxmox para marcar as redes, mas é importante vocês saberem que existe esse conceito de VLAN e elas são definidas por números. Então eu posso ter a VLAN número 10, a rede, sei lá, de IoT, e ter a VLAN número 20 para uma rede DMZ, a VLAN número 30 eu coloco para minhas aplicações postas publicamente. Veja que aqui eu estou falando de definir redes, tá?
E aí esse conceito se conecta a Software Defined Network e conecta com a VLAN, porque eu vou definir essas redes usando VLANs para cada uma delas conseguir transitar no mesmo canal de maneira limpa, tá? Isso vai ficar mais claro depois, mas esses conceitos são fundamentais. No Proxmox, ele tem uma área no data center para SDNs. Aí tem todo um processo para a criação de uma rede que eu vou passar com vocês. Ele tem vários tipos de rede, eu vou usar a VLAN. Ele tem uma rede chamada Simple, que ela é a mais básica, mas o que eu percebi da rede simples é que quando você tem uma estrutura de cluster, dentro do host A, você cria uma rede, essa rede do tipo simples, e ele cria também no host B, quando você cria lá no data center. Se você coloca duas máquinas aqui, elas se enxergam e falam tranquilamente. Mas se você coloca uma máquina aqui, essa aqui, para se comunicar com essa, isso não funciona. Então, por isso eu não vou usar a rede simples, tá? Eu vou usar a rede com a VLAN. Só que, para a gente comunicar, como é que vai funcionar isso aqui? Deixa eu dar uma limpada nisso. Vamos dizer que nessa estrutura aqui que eu tenho, a internet aqui, está chegando o pacotinho, vai chegar a VLAN e todo esse WAF, esse firewall aqui, leste-oeste, vai estar tudo dentro do meu Proxmox. Tudo implementado aqui dentro do meu cluster. Eu vou criar um firewall para isso, porque embora tenha toda a parte de SDN, eu acho que o pessoal do próprio Proxmox está trabalhando bastante para desenvolver essa parte de SDN, nunca vai ser um firewall, nunca vai ser um aplicativo feito para isso. Uma aplicação corporativa é bem provável que você instale numa VM um firewall. No caso, eu vou usar aqui, e aí é gosto, ou na verdade eu estou testando, porque eu sou usuário do pfSense como o meu firewall aqui, então o meu aqui, esse aqui é um pfSense. Recomendo. Só que ele tem meio que um irmão, que é o OpenSense, que funciona sobre a mesma plataforma, de uma maneira bem tranquila também. Eu acho que tem uma interface até mais legalzinha, tem algumas atualizações mais frequentes. Aí tem gente que fala que o pfSense é mais estável, realmente eu nunca tive problema de instabilidade com ele. Tem fãs para os dois times, mas a verdade é que eles são muito parecidos, jogam muito parecidos e até a configuração, a estrutura é muito parecida. Então, e eu acho que não há intenção de nenhum dos dois de ficar criando uma coisa que fique ingerenciável só para ficar diferente. Então, toda a solução que eu estou fazendo dentro do OpenSense, ela funciona dentro do pfSense também. Você só vai ter que procurar um pouquinho onde estão as coisas, mas a estrutura é a mesma, tá? Como funciona isso? Esse carinha que vai ser o firewall, ele vai ser a conexão entre as redes. Essas redes, esses pontos neste firewall, são esses pontos aqui, as conexões de rede com as Software Defined Networks, as SDNs que eu vou criar, tá? Então vai ter um ponto nesse firewall para o IoT, um ponto para o DMZ, um ponto para o APB. Obviamente eu não vou criar todas elas, eu vou criar uma aqui para a gente fazer um teste, mas aí você cria e nomeia como você quiser depois. O que me motivou a começar com isso, primeiro que isso é uma estrutura corporativa recomendável. Segundo, que para um ambiente, mesmo home lab, que você queira expor alguma coisa, você provavelmente vai querer que todo mundo interno consiga falar com essa aplicação pela rede interna, que não precisa sair e voltar, mas você não vai querer que, se alguém, por acaso, se você está expondo um serviço, tá? Dentro de uma rede de app aqui. Se você está expondo um serviço, você não vai querer que alguém que chegue dentro desta rede aqui consiga falar com a sua rede interna. Então, vamos dizer que você foi comprometido e a sua rede de aplicações foi invadida. Você não vai querer expor junto toda a tua rede de usuários. Então esse é o intuito principal. Tem um ponto importante aqui. Além de você ter acesso de configurar
este carinha, que é o firewall que nós vamos fazer do zero. Além de você ter direito de configurar as Software Defined Networks no Proxmox, você vai precisar fazer algumas modificações neste cara aqui. Se você tem um home lab e é tudo seu, tranquilo, vai ser moleza. Mas se você está trabalhando numa empresa e esse aqui é um ambiente corporativo e tem um cara de segurança que administra isso, você vai ter que fazer uma mudança. E aí tem algumas estratégias. A vantagem de ter esse ambiente em 2 firewalls é que esse firewall aqui de baixo pode ser, de repente, administrado por quem está fazendo uma aplicação, tal. Ele vai ser menos sensível. Você só precisa de algumas pequenas regras no firewall de entrada para permitir esse tráfego seja direcionado para o cara aqui de baixo. Por quê? Vamos pensar em redes, tá? Vamos dizer que aqui minha LAN é do tipo 10.0.0.1/24. Esse firewall vai ter uma interface nesse range, essa interface aqui, mas as outras interfaces terão IPs em outros ranges. Então vamos definir, por exemplo, construir a rede APP e ela vai estar no número 150. Esse aqui vai ser a VLAN. Essa aqui é o que a gente vai construir, ok? Vamos lá. Vamos dizer que esse cara aqui vai estar numa rede 192.168. Para facilitar, 150.1.0/24. Todas as aplicações vão trabalhar em cima de um IP numa faixa completamente diferente da faixa da minha LAN. Na hora que ele sair daqui, ele já não vai mais sair como um pacote de VLAN, tá? Da forma com que eu vou implementar. Eu não estou fazendo as VLANs dentro do firewall de borda meu. Estou fazendo as VLANs rodarem só internamente. Então aqui ele não vai rodar virtual, ele vai ser um pacote a mais que vai estar circulando com um endereço de origem 192.168.150x. O que vai acontecer quando chegar nesse cara aqui? Ele vai dropar o pacote, porque ele vai identificar que não é da LAN, ele não vai rotear para cá de volta. Então a gente tem que fazer duas coisas. Número 1, criar uma rota estática. Essa rota estática é da LAN para o firewall leste-oeste. Então todo pacote que alguém mandar, dizer que tem um usuário que está na rede aqui, ó. Ele está aqui com o notebook dele, o celular, ele mandou um pacotinho e ele quer chegar aqui. O default gateway dele é esse cara, então ele vai mandar para cá e depois esse cara aqui ele roteia para cá. Esse é um processo, existem outras formas de fazer isso, mas esse é o processo mais simples. Ele vai mandar para cá e ele vai mandar para cá. Esse cara aqui consegue mandar para cá, para dentro. Então tá tudo bem. Só que aqui nesta interface LAN, nós precisamos ter uma rota estática fazendo isso daqui, ok? Voltando. O número 2 é criar regra de firewall permitindo a rede. No caso, a rede APP. Ou seja, na hora que chegar alguma coisa com essa rede aqui, por definição, ele vai olhar e falar, não é da minha rede, dropa. Mas você tem que criar uma regra na parte de LAN para que ele fale assim, não, beleza, pode entrar aqui que eu vou analisar. Porque senão ele vai dropar antes de chegar nessa regra de roteamento, tá? O firewall vai ficar antes, ele vai dropar o pacote porque não é da LAN, não é da subnet da LAN. Então tudo isso a gente vai fazer aqui. Espero que, apesar do desenho final ter ficado um pouco bagunçado, que tenha sido esclarecedor essa primeira introdução. Vai ficar mais claro agora que a gente colocar a mão na massa. Então vamos lá. Bom, vamos lá.
Eu não vou fazer a instalação do OpenSense, tá? É muito simples a instalação do OpenSense. Qualquer um que já instalou um sistema operacional na vida vai conseguir instalar o OpenSense. Eu criei uma máquina virtual para ele e coloquei 3 placas de rede virtuais também, né? Nele, no caso aqui, elas estão ligadas em redes minhas que eu já tenho definidas aqui, mas eu vou mudar tudo isso ao longo do projeto. A única coisa que é importante é essa placa aqui que está ligada na rede principal, na LAN. As outras 2 eu vou mudar. Uma vai ser a LAN, a outra eu não vou usar aqui nesse vídeo, mas eu pretendo criar 2 OpenSenses para que haja uma redundância. Então você tem um esquema de master backup que você pode implementar nele, e eu vou implementar isso, vou criar um outro irmão para ele. Eu vou usar uma outra rede só para isso, tá? Mas é por isso que ele vai ter 3, tá aparecendo 3 aqui. Um detalhe importante sobre a instalação do OpenSense, o único ponto que realmente foi que eu apanhei um pouquinho, é um detalhe aqui na documentação do OpenSense. Aqui é a página do OpenSense lá que tem a documentação, docs, opensense.org, manual install, tá? Esse detalhe aqui, tá? Quem estiver fazendo a instalação do OpenSense, instalou tudo bonitinho, aí você vai todo empolgadão lá e coloca a root e a senha padrão, que é OpenSense, entra lá, faz tudo, deixa, aí você rebuta, zera a máquina. Eu vi vários casos de pessoas que fizeram isso, e para ser honesto, eu fiz a primeira vez também. Eu fiz muito correndo para fazer um teste e acabou que depois não perdi muita coisa, mas quando eu vi que eu rebutei a máquina e perdi, eu fui ler a documentação com mais cuidado. E você, para instalar o OpenSense, depois que você instala na máquina, ele na verdade fica num estado tipo live, né? É como se fosse um live disk. Ele não instala efetivamente o OpenSense 100%. Para fazer isso, você precisa entrar com o usuário installer e a mesma password, OpenSense. Aí ele vai entrar e vai perguntar se você quer instalar o OpenSense, e daí ele instala permanentemente no disco que você alocou e não vai ter mais esse problema, tá? Atente-se para isso se você estiver usando o OpenSense. Eu não me lembro de ter tido problemas parecidos com o pfSense. Para quem está usando o pfSense, eu acho que não vai ter problema nenhum. Tá bom? Mas se você tiver o OpenSense, bom lembrar disso. Parênteses à parte, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho um monte de rede, eu estou fazendo alguns testes, então tem até uns sinaizinhos vermelhos aqui de algumas coisas que eu estou fazendo que não tem nada a ver com isso, então não se preocupem. Eu vou na parte de Data Center. Para quem nunca viu, aqui está as Software Defined Networks do Proxmox. Isso é algo novo, então pode ser que muita gente que já usa Proxmox não tenha visto. Eu estou usando a versão 8.2.7. Tá? Aqui na aba principal, aqui onde tem SDN, ele mostra todas as que estão ativas. Eu estou com um monte fazendo o teste. E daí você tem as zonas e as redes. Tá? Como é que funciona isso? Zonas são conjunto de redes, para fazer uma simplicidade aqui no negócio. A principal função disso é administrativa. Quando você vem na parte de permissões de usuários aqui, para quem tem um Proxmox no uso corporativo e tem vários usuários, cada usuário administrando alguma coisa, o administrador do Proxmox ele pode segregar a administração de uma zona para um usuário. Então o usuário tem permissão de administrar tudo que está lá dentro. E aí todas as subnets que tiverem dentro dessa zona ele pode gerenciar. É basicamente isso, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não fiz tantos testes com isso. Esse é um dos propósitos, é agregar subnets para ponto de vista administrativo. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou criar aqui uma nova zona. E aqui entra aquela questão que eu falei que tinha o simples, o VLAN, tem a VLAN estendida, né, que usa o outro marcador, que dá para fazer sobreposição, etc. Mas a simples, como eu falei, se você cria uma simples, o meu host 1 não vai falar com o host 2. Não faz muito sentido. Eu vou criar uma VLAN para uso interno dentro do Proxmox, mas vai ser uma VLAN. E aí a gente começa a brincadeira. Aqui o ID é o nome da subnet. Eu vou chamar de
app. A bridge é qual a interface mãe dessa rede, ou seja, por onde ela efetivamente vai sair, né? Onde ela vai estar conectada, porque lembre-se, é uma VLAN, ela precisa falar por alguma rede física, algum cabo físico por baixo. Então aqui você pode colocar em outra rede, tá? Se você tem o seu Proxmox, tem todos os servidores com mais de uma rede, você pode colocar em outra, não colocar na mesma que eu estou colocando aqui, mas eu vou colocar na principal, que é a VMBR0, a rede que está conectada à LAN. MTU, eu não vou mexer nisso. Em alguns casos eu já coloquei 9000 aqui para usar Jumbo Packages, né? Mas tudo normal. E aqui vou deixar todos, não tem restrição, mas você pode criar uma rede para só 2 caras conversar. Vamos dizer que você tem um servidor que é um servidor físico onde você só grava, sei lá, banco de dados, onde você não quer que essas aplicações falem com ele. Enfim, alguma restrição que você não quer que um dos hosts fale, você pode tirar ele dessa sub-rede que você criou aqui, dessa rede virtual. Ele está me dizendo aqui, o nome está muito longo. É isso? O nome está muito longo. Vai ficar assim. appfw. Ele tem uma restrição de nome. DNS Server, Reverse e tal. Nem precisa configurar. Eu estou com o Advanced aqui habilitado. Se eu tirar, ele nem aparece isso, tá? Isso é só quando realmente você precisa fazer uma configuração avançada. Mas aqui vamos seguir assim. Ele criou, mas ele não aplicou. Veja que aparece um new aqui, que você tem que aplicar depois. Nós vamos aplicar depois que criar tudo. A rede mesmo é criada aqui, ó, na VNet. Criar uma rede nova aqui, que eu vou usar o mesmo nome, tá? Só para... Eu vou colocar aqui rede app. Vamos deixar só app, para a gente ver essa diferença. E aí ele vai perguntar qual zona que é. Eu vou colocar essa daqui. Veja que na hora que eu coloquei que era nessa rede, na parte de zonas, eu defini como uma VLAN, ele me perguntou aqui, ó, isso aqui é uma VLAN, qual que é a tag que você vai usar? E eu vou usar a tag 150, como a gente tinha comentado lá. Beleza. Então aqui eu criei. Fechou, criou. Para fins organizacionais, eu vou criar também na rede app uma subnet. Por que isso é uma rede fins organizacionais? Porque no final das contas, quem vai determinar a subnet é o firewall, que eu vou colocar tudo para o firewall, tá? Então aqui, no final das contas, vai ser, acho que cosmético, não sei se ele vai bater isso aqui. Das outras vezes eu usei, então não sei se realmente ele faz algum check com isso. Eu vou definir, como a gente tinha comentado, 192.168.150, para não ter dúvidas, que a VNet também, a VLAN também é 150. 1.0/24. Mas você não vai colocar o gateway? Não vou colocar o gateway. Porque o gateway aqui ele cria um gateway se eu fizer isso, tá? Um gateway virtual aqui, e a gente vai criar o nosso próprio gateway com o firewall. Isso vai ficar mais claro depois, mas não precisa colocar mais nada, nem o DHCP aqui, tá? Então vamos lá. Veja que também tá tudo como new. E aí a gente vem aqui no SDN e dá um apply. E aí ele vai criar efetivamente tudo isso, vai colocar nas definições de rede de todos os servidores do seu cluster, todos os hosts do seu cluster. O que eu vou fazer? Venho aqui no OpenSense. Eu tenho então essa interface aqui, que vai ser a minha interface WAN, que no caso ela vai estar conectada na minha LAN, porque lembre-se, ele recebe da LAN como se fosse uma internet. Então ele vai vir nessa daqui. E essa aqui é a minha LAN. Quando você instala um firewall, pelo menos o OpenSense, o pfSense, tipicamente ele entende que a sua LAN é uma rede tua local, onde você provavelmente vai rodar um DHCP e coisas desse tipo.
E eu vou mudar essa daqui, eu vou editar aqui, que estava com outra que eu estava testando. Vou colocar nossa rede app, tá? Nada fora do normal aqui, é tudo padrão. Veja inclusive que não tem nem VLAN tag. É um detalhe importante, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui eu poderia colocar a tag de VLAN na própria interface de rede, mas com a parte de SDN isso fica muito mais fácil, porque na hora que eu mudo aqui a bridge, já sei o que está conversando, fica muito mais limpo, eu acho, viu? Beleza, então essa outra aqui eu não vou mexer, porque eu não vou usar agora. Ficamos com uma ponta na parte de LAN, vai ser a interface WAN do meu firewall, e uma ponta na interface interna. Um problema que eu já vou antecipar para vocês é que quando você instala esse firewall, e a maioria dos firewalls, a administração, a interface de administração web, ela só fica disponível na LAN. Por motivos óbvios, né? Você não vai deixar o seu firewall com a interface de administração aberta para a internet inteira. Então a gente vai precisar colocar uma máquina nessa rede aqui. E já vamos aproveitar e colocar uma máquina para fazer todos os testes. Eu tenho aqui no meu Proxmox, e aconselho todo mundo a ter, um Ubuntu Desktop, tá? Ele já aparece aqui, daqui a pouco eu abro ele. Vou editar a interface de rede dele e vou jogar ele na rede interna. Então esse Ubuntu aqui, ele já vai conseguir falar por dentro com o meu firewall. É como se fosse ele vai simular o meu servidor de aplicações, tá? Porque eu não vou instalar nenhum servidor de aplicação aqui para a gente fazer um teste. Eu vou testar com um Ubuntu Desktop para a gente conseguir fazer todo o processo. Ele tá com DHCP, então ele vai pegar toda a informação aqui no primeiro momento. OpenSense. Vamos abrir aqui o console do OpenSense. Esse aqui é uma máquina zerada. Eu estava fazendo uns testes com ela, zerei a máquina. Então não tinha nada, só tinha a instalação mesmo. Eu usei essa opção aqui, ó, 4, Reset to Factory Default. Ela voltou zerada. Inclusive a senha zerou. Eu usei a root OpenSense agora para entrar. Eu não vou mudar essa senha agora, mas aconselho que seja a primeira coisa que você faça, né? Mudar a senha. Aqui ele já detectou, ó. Veja que ele detectou interface WAN, já achou aqui a minha LAN e colocou aqui um IP e tal para ela. Minha LAN estava com esse IP aqui. E ele colocou aqui, chutou, né? Na verdade ele usa isso como uma rede padrão, 192.168.1.1.24. Ele usou isso para rede interna, tá bom? Então aqui dá para a gente fazer algumas coisas aqui na própria interface. Eu vou mudar a interface WAN. Então eu vou aqui na opção Set IP Address 2. Eu vou trocar esse IP, como a gente tinha definido lá a rede. Para minha rede app, eu vou trocar primeiro da LAN. Então na LAN, você quer configurar via DHCP a LAN? Não. Vou colocar um IP 192.168.150, né, que a gente tinha colocado, .1. E aí minha rede aqui, o range é 24. Ok. Se for uma LAN, pressiona Enter. Beleza. Isso aqui eu mantenho sempre, yes, ele vai replicar. Você quer habilitar o DHCP? E aqui sim eu vou habilitar, inclusive para a gente fazer o teste. Então, yes. Qual que é o IP de início? 192.168.150.100. Sei lá. Qual o final? 192.168.150.200. Sei lá, pode colocar aí, coloca o range que te faz sentido, tá? Lembre-se que aqui é DHCP. Se você for colocar servidores, não é legal você criar um DHCP gigante, a menos que você decida controlar a atribuição de IPs para os seus servidores pelo próprio firewall também, que é uma alternativa. Você pode chumbar no MAC address via firewall, né? Os IPs. Vamos lá. Aqui ele está perguntando se eu quero trocar o protocolo da interface gráfica de administração de HTTPS para HTTP. Não quero.
Quer regerar o certificado? Eu vou até mandar regerar aqui para não ter problema. Restaurar a GUI para o default. Como é uma instalação nova, eu vou mandar assim. E aí ele faz todo o processo de trocar aqui. Beleza. Ele já está me dando aqui que para eu acessar via browser, eu tenho que entrar no HTTPS 92.168.150.1. Então vamos lá. Olha só. Não funcionou. Por quê? Porque, primeiro, eu estou na minha LAN interna aqui. Não estou naquela rede que ele definiu. Aí que entra a mágica do meu Ubuntu Desktop. Aqui no meu Ubuntu Desktop, se eu for na parte de Settings, eu vou só desligar e ligar minha rede. Veja que ele já deu que está conectado. Eu venho aqui na LAN, na parte de IPs, ele já está dando para mim que já atribuiu um IP daquela faixa que eu tinha colocado, colocou todo o roteamento lá e o DNS para o servidor, tudo certinho. Beleza, vamos ver se está funcionando. Microsoft. Eu não tinha acessado o site da Microsoft dessa VM ainda, então tá vindo aqui 100%. Beleza, então eu tô saindo. Para fins práticos, se eu quisesse uma rede isolada e protegida, já teria. Aqui qualquer máquina que está nessa rede aqui, eu não tenho acesso. E esse é um problema, porque eu realmente não tenho acesso. Essa máquina estava com IP 100, certo? Aqui da minha rede interna, se eu for buscar aqui no IP 150.100, dá um ping. Ele não está indo. Existem alguns motivos para isso, tá? Primeiro que é importante criar as rotas de retorno, como eu falei, no firewall de borda. Eu já fiz isso. Então, essa rede, para não perder tempo aqui, eu criei as regras lá. Eu não vou entrar nisso agora. Posso até mostrar aqui no OpenSense como se cria essas rotas. Mas já fiz isso. O que está acontecendo é que a instalação padrão do OpenSense e do pfSense também, eles pressupõem que você tem um IP válido na sua interface WAN e que você vai usar IPs não válidos na sua interface LAN. Na prática, ele está fazendo um serviço chamado NAT, que eu tenho que desabilitar para funcionar como um firewall leste-oeste no objetivo que eu tenho. E essa máquina aqui, esse Ubuntu, ele vai conseguir acessar a máquina. Deixa eu ver aqui. 192.168.150.1. Como ele está na rede interna, ele provavelmente vai achar o firewall. Aqui ele deu um erro de certificado, porque ele está rodando HTTPS com certificado gerado automaticamente, gerado por ele mesmo. E aí eu tenho que vir aqui no avançado e autorizar. E aí a gente tem aqui a interface gráfica. Coloca sua senha de root. OpenSense. Não mudei ainda. E aí beleza, ele vai começar um setup wizard. Vamos lá, dar um next aqui para ver o que ele fala para mim. Ele está pedindo o nome, o hostname, o domínio. Se você usa um domínio corporativo, aí você coloca aqui o domínio corporativo, linguagem, quem são os seus servidores de domínio, tá? Você pode colocar o servidor de domínio interno, você pode colocar um servidor de domínio externo, aí é com você. Vou colocar aqui um Cloudflare 1.1.1.1 e um Google. Mas você pode, eu aconselho aqui, na verdade, a colocar servidores internos, tá? Que você tenha controle. Aqui ele está perguntando se vai usar o Unbound, o DNS, servidor de DNS padrão dele, tá? Beleza, deixa assim. Time Zone, fuso horário. Eu vou colocar aqui São Paulo. Isso é legal ajustar, tá? Prestar atenção nisso, porque depois começa a dar erro, você começa a ver o horário que dá erro, dá uns horários estranhos, então é importante ver isso. A interface WAN tá como DHCP. Vamos mudar ela para estática. E é importante que esse firewall tenha interface estática, porque a gente vai precisar redirecionar pacotes do meu roteador para esse cara.
o MAC address não precisa mudar, MTU também não vou mudar nada disso, mas ele aí aparece o IP, e eu vou colocar aqui, lembrando o que eu configurei no roteador aqui para fazer o teste. Lembrando que isso aqui você precisa configurar lá no seu roteador depois para ele voltar o pacote para você, tá? E aí o meu Upstream Gateway é 10.0.0.1. O resto é de boa. Um save aqui, ficou ruim essa janela, tá? O IP da LAN já configurei, tá tudo certo. Next. Ele pede aqui para trocar a password root, eu vou trocar. E aí ele fala que beleza, vamos dar um reload aqui. Como a minha interface LAN tá tudo beleza, ele tá funcionando, tá? Aqui eu tenho um dashboard que ele vai me mostrar como estão as coisas, tal. É bem legal esse dashboard dele. E você pode colocar outras, ajustar isso aqui. Mas basicamente a gente tá com ele funcionando. Novamente, só entrar numa página aqui da Microsoft, aproveitar que está aqui, ó. Clicar aqui no Copilot, ele vai entrar. Lembrando, quando você fixar um IP da sua LAN ali, tenha certeza que esse IP está livre, não faz parte do DHCP, não vai criar um conflito de IP aí. Beleza, está funcionando ainda, mas lembre-se, ele ainda está com... Tá tudo funcionando porque ele está fazendo NAT. Ou seja, quando ele sai para a rede LAN, ele está mascarando o IP da minha rede interna e saindo um pacote como se fosse um pacote emitido da minha WAN. E eu não quero isso. Eu quero que o pacote saia com o IP da minha LAN e não com o da minha WAN. Não sei se ficou claro. Quando o pacote sai da rede LAN desse firewall e vai em direção à rede LAN do outro firewall, ele vai com o IP da WAN desse cara aqui. Por sinal, vamos fazer uma coisa que eu acho higiênico quando você está usando um firewall norte-sul, tá? É mudar de WAN para LAN, dar o nome disso aqui, porque senão você se confunde todo. Aqui no OpenSense, você vem aqui, ó, isso aqui é a LAN, eu vou colocar aqui Proxmox Network. E aí, vou salvar. E a rede WAN, que aí, toda vez que você olha, fica muito mais claro. Senão você começa a se confundir que a LAN de um é a WAN de outro, e aí fica malucão. Aqui você já sabe que isso aqui é a rede interna e essa aqui é a rede do Proxmox. Ele não aceita espaço, tá? Então ele come o espaço. Então você tem que colocar esse underscore. Eu esqueci de colocar. O próximo passo é fazer a desativação do NAT. Você vai em Firewall, NAT, Outbound. E aí, aqui ele tá vai vir nessa opção aqui que é automático, tá? Você vai colocar aqui Disable NAT. Save. Na hora que você faz isso, você tirou o NAT. Com isso, vai estar saindo o pacote com o número real, só que se eu der um refresh aqui, no meu caso já está certinho. Por quê? Porque eu já fiz toda a parte de retorno do pacote para o OpenSense. Depois, no final, eu vou fazer uma passagem de como você faz isso, tá? Eu não vou abrir meu firewall aqui, porque tem algumas coisas sensíveis lá, mas eu posso mostrar nesse próprio OpenSense aqui como fazer isso, como você vai ver isso lá. Até porque tem muita gente que vai até instalar o OpenSense como firewall de borda, etc. E depende do teu firewall. Às vezes você está com um firewall de outra marca, não faz nem sentido eu mostrar como funciona no meu, né? Mas é importante você colocar aquelas duas regras. Uma regra de firewall permitindo a passagem do pacote nessa rede que a gente criou, ou seja, 192.168.151, no meu caso aqui, precisa ser autorizado a ter passagem, e uma regra de retorno do firewall, no firewall principal, né, no firewall de borda, dizendo que todo pacote da rede interna que chegar para ele,
ele não vai mandar, e não fizer parte da rede interna, né? Porque a minha rede interna tem outro endereçamento. Em vez de ele mandar para fora pela WAN, ele vai voltar para a LAN e vai mandar para este cara aqui que tem o endereço 3. Então, na hora que, por isso que esse firewall leste-oeste, ele precisa ter IP fixo, porque no seu firewall de borda você precisa mandar os pacotes para ele. Ele é um gateway da sua rede. Você precisa definir um gateway e mandar os pacotes de volta para ele. Beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer alguns testes. Eu vou abrir aqui e vou dar um ping no meu timeout. Ih, deu timeout. Salvei aqui. Ah, tem um fator importante que eu não fiz ainda. O que está acontecendo aqui? O firewall, como um bom firewall, está bloqueando qualquer pacote que chegue de fora e tente entrar dentro da minha rede interna do firewall, né? Aqui da rede que eu chamei de Proxmox Network. Então, tudo que vem pela internal network e para passar para Proxmox Network, ele bloqueia, né? Se eu der um ping aqui para fora, o roteador que eu coloquei, ele vai. Eu estou saindo, beleza. Agora, se eu faço o movimento contrário e tento pegar aqui da minha rede normal, da rede externa, né? Não volta, não passa de dentro, de fora para dentro, não entra nesse firewall. Por quê? Porque se você for aqui em firewall, nas regras de firewall, e entrar na rede que a gente chamou agora, que é a WAN tradicional, mas que a gente chamou de rede interna, você vai ver que não tem nada, né? Eu até na primeira olhada falei assim, mas não tem nada. Mas a verdade é que ele está dizendo aqui em cima, ó, todo o tráfego entrante de conexão nessa interface será bloqueado até que você adicione uma regra de passagem. Então aqui eu vou ter que adicionar uma regra permitindo tudo. Beleza, agora estamos aqui na interface, eu venho aqui em adicionar. E pode ser uma regra inicialmente, passa tudo, tá? Então é uma regra de passagem, aqui eu estou colocando IPv4, de qualquer um para qualquer um. Esse aqui, ó, IPv4. Sério que não vai correr? Save. Depois você pode criar uma regra igual para IPv6 também. Se você usa IPv6, né? Vou dar um apply aqui. Quando você instala um firewall normalmente, ele bloqueia a entrada de pacotes destinados diretamente a redes protegidas, redes para uso interno, como rede 10.10 alguma coisa, rede 192.168 e por aí vai. E por padrão os firewalls bloqueiam isso. E você tem que desativar isso. É aqui nas interfaces, né? Ele não tá. Por isso que os pacotes saem para a rede local minha, mas eles não conseguem voltar. Aí aqui na Internal Networks eu tenho que desabilitar isso aqui, ó, Block Private Networks, e também eu vou desabilitar o Block Boggle Networks. Assim fica um firewall que está deixando passar tudo. Salvar, aplicar e deve funcionar tudo. Agora se eu der um ping, agora sim, ó. Agora ele não está mais bloqueando. Era uma regra de bloqueio que é intrínseca ao firewall. Ele vem como padrão que estava ativa e aí ele não deixava entrar pacotes dentro da minha rede. Então, lembrando, sempre que você for usar um firewall como leste-oeste, a rede WAN ela tem que permitir tráfego bilateral de pacotes para redes privadas, né? Então está vindo de uma rede 10, uma rede 92168 e por aí vai. Ele tem que permitir esse tráfego. E aqui, ó, na interface WAN, né? Aqui pode ser WAN com o seu nome que você deu, a interface de entrada tem que desabilitar
tanto o Private Networks como o Bogle Networks. E aí, dando OK, ele vai funcionar bilateralmente, tá? Então aqui eu estou numa situação onde de fora para dentro eu consigo tráfego, de dentro para fora eu consigo tráfego e tá tranquilo. E aí, se você quer isolar uma rede, por exemplo, essa rede, a rede interna tua, ou seja, aqui no meu caso essa rede 10, ela consiga enxergar a rede que a gente definiu aqui, 192.168.150x, mas a rede 150 não consiga enxergar a rede 10, é só vir aqui na parte de firewall e criar uma regra de bloqueio, tá? E aí você vem aqui no firewall, regras, aí você vem na rede interna, adiciona e faz uma regra de bloqueio aqui, ó. Block, vamos colocar aqui, ó, IPv4 destination não é N, destination é colocar, talvez funcione, internal network net. E aí ele vai funcionar, eu acho. Senão você coloca na mão, tá? Se for um range específico, coloca ali network, coloca na mão. Mas aqui, ó, ele já vai bloquear. Então aqui, agora deve estar o contrário. Se eu tentar aqui no... Opa, ele está indo para o firewall porque agora não funcionou essa regra. Vamos fazer de outra forma. Ah, tá. Não vai funcionar mesmo, porque ela tá no final, ó. Tá vendo? Então primeiro tem uma regra que deixa passar e depois tem uma regra que manda bloquear. Então não funciona. A regra restritiva tem que ficar antes. Seleciono essa e clico aqui. Deixa eu ver se é isso que eu entendi. É isso mesmo. Tem que selecionar e clicar aqui na regra que você quer colocar antes. Dou um apply aqui. Voltando aqui, ó. Tentar acessar o roteador e foi. Não deveria ir? Tá. Bom, agora eu sei que ela está na posição certa. É só ajustar essa regra aqui. Editar. Bloquear. Direção. Tá errado. Aqui é uma regra. Uma entrada. É de saída. Porque eu posso colocar essa regra ou na entrada da LAN ou na saída da WAN. Agora vai funcionar. Agora sim. Vamos lá, retomando aqui. O que eu estava fazendo de errado? Eu estava pensando que isso aqui era a interface LAN. Me confundi. Tem que tomar cuidado. Como ela é uma regra de bloqueio, eu tenho bloqueando a saída pela LAN. Então é uma regra de bloqueio na saída. Então não deixa sair, tá? Observa a setinha aqui, ó. Essa setinha aqui. É uma regra para bloquear a saída de pacotes pela WAN. Então, se você for colocar essa regra na WAN, para proteger a sua WAN, todas as suas LANs, você faz assim. No caso, eu não acho uma boa ideia colocar aqui, porque você pode ter uma subrede que você quer que passe, que comunique livremente com a WAN, sei lá, uma rede de controle, alguma coisa assim, com a tua LAN, mas você pode ter outra que é uma DMZ, sei lá, que você não quer que se comunique com a rede interna por segurança. Eu vou até deletar essa regra aqui, ó. Yes. Então ele vai voltar a funcionar. Eu não apliquei, né? Não funciona. Ó, já voltou a funcionar aqui. E vou agora fazer do jeito que eu acho melhor. Por quê? Porque se você for criar várias redes dentro daquele conceito de criar uma para isso, uma para aquilo outro, você tem controle nas redes de saída. Então vamos colocar aqui nessa Proxmox Network. E aí sim é uma regra de bloqueio na entrada, um bloqueio para Destination Internal Network. Então qualquer coisa que for para a rede da Internal Network, ou seja, aquela rede 10 que a gente está gerenciando,
vai ser bloqueado. Mais uma vez, para mandar para frente aqui, porque senão ela vai ficar no fundo e não vai funcionar. Seleciona, clica aqui na primeira regra, ela vai para frente de todo mundo. Aplica. E vamos testar de novo. Deve estar bloqueada a rede interna. Aí, mais uma vez, bloqueado. Qual que é a vantagem disso? Que se eu criar uma outra rede com uma outra faixa, eu posso, ela vai e fizer a mesma coisa aqui, né? Ela vai estar permitida. Então, essa aqui está bloqueada e pode ter uma outra rede que está permitida. Agora, se eu aplico na WAN, a regra, na interface de saída desse firewall, todas as redes internas ficarão bloqueadas. Tá? Aí depende de como você vai usar, é o jeito mais fácil. Se você vai ter 1000 interfaces aqui embaixo na redes internas e todas vão ter bloqueado, é mais fácil você bloquear na WAN, que você tem uma regra só para gerenciar, né? Mas dessa forma aqui você tem o tráfego funcionando. E eu poderia, por exemplo, colocar um serviço aqui, uma intranet, por exemplo, que uma intranet, não, uma extranet, que funcione com atendimento a cliente, coisa desse tipo, e todo mundo que está interno acessa pela rede local, todo mundo que está externo acessa de fora. Mas se alguém de fora conseguir hackear esse negócio e tentar passar para a rede interna, desse jeito que está configurado aqui não vai funcionar, né? Então você tem um nível de proteção adicional gerenciado por um firewall que obviamente vai ser mais estruturado do que qualquer coisa que o Proxmox possa fazer, né? Esse cara é feito para isso, principalmente se você fizer as regras direitinho, além de ter logs e tudo mais para isso. Bom, eu falei um pouquinho sobre as regras que é preciso ter no seu firewall de entrada, tá? E é a mesma coisa, tá? No firewall de entrada, você teria que vir aqui na parte de firewall, na parte de regras, que teria a LAN e a WAN. Na parte de LAN, que seria esse cara aqui, você tem que adicionar aqui, assim como a gente adicionou essa regra de bloqueio, adicionar uma regra que permita NNN para a sua rede local. Então aqui seria a rede LAN, né? A sua rede LAN, que é a interface. O que muda é aqui, ó. Ela vai permitir tudo source. E aqui o source você coloca, é a primeira opção aqui. É que tá difícil a rolagem, tá, gente? Desculpa. Single host or network. Aí você põe aqui, por exemplo, se eu fosse definir para essa, vamos supor que esse aqui fosse o firewall de borda, né, o norte-sul, e aí eu vou estar definindo uma regra para essa rede aqui. Eu colocaria aqui 192.168.150.0 barra, ou barra não tem barra aqui, né? Ele é barra 24, já está aqui o barra 24. Então aqui ele definiria que todo pacote para esse cara aqui, ele vai passar pela rede, pela interface e vai ser analisado pelo firewall, tá bom? Uma regra ficaria assim, uma regra NNN aplicada na interface LAN do seu firewall de borda com esse tipo de coisa. Tem que vir aqui e colocar single host or network, tá? Deixa eu cancelar isso aqui que não é nada a ver, não tem nada a ver isso aqui, não vou fazer nesse firewall, seria no firewall de borda. E aí você tem que vir aqui na parte de sistema, rotas, configurações. E aí, aqui sim, adicionar, na verdade tem que fazer uma coisa antes, tá? Tanto no pfSense quanto no OpenSense, eles funcionam do mesmo jeito. Você tem que definir um gateway, ou seja, um outro roteador que você vai conversar. Então você vem aqui no System Gateway Configuration. Veja que ele já tem nativo aqui os gateways que ele utiliza. Aí você vem aqui, adiciona um outro. Aí você dá um nome, sei lá, EW Firewall. Aí você coloca a descrição que você quiser aqui.
Você coloca aqui, ó, por exemplo, um IPv4, tem IPv6 e IPv4, talvez tenha que definir os dois, se você quiser fazer o roteamento dos dois tipos de pacote, e colocaria aqui, ó, no caso desse cara aqui, ele tem o IP 10.0.0.0.3, aí aqui eu colocaria 10.0.0.0.3, e é isso. Você definiria aqui só isso, basicamente, tá? Aqui, é importante ver aqui, ó, que ele está na interface Internal Gateway, Internal Network, mas no seu roteador de borda ele vai estar na sua LAN, então você seleciona a LAN aqui, tá? É importante, só essas duas coisas: nome, uma descrição, coloca a LAN, interface LAN no roteador norte-sul, e aí você coloca o IP do seu roteador leste-oeste, tá bom? Dá o save, beleza. Deixa eu dar o save aqui, que isso aqui não vai alterar nada, mas ele vai me habilitar aqui para mostrar uma outra coisa para vocês, que é o passo seguinte. Aqui, na verdade, ele só definiu um carinha que ele pode conversar, mas não tem nenhuma atividade acontecendo. A atividade acontece na hora que você vem e coloca as rotas, configuração, e aí você vai adicionar uma rota. Na hora que você vai adicionar uma rota, você fala qual é a faixa de rede, no caso aqui seria 192.168.150.0/24, e qual que é o gateway que você vai falando. Até ele está até sugerindo aqui, ó. E aí você coloca a descrição aqui, ó. Proxmox Network. Na hora que você adiciona, você salva, vou salvar aqui, ele vai aparecer aqui. Só que você tem que aplicar aqui. Eu não vou aplicar, eu vou deletar, porque senão isso aqui vai dar uma zebra danada. Então, mas é isso que você precisa fazer no seu firewall norte-sul, para que este firewall aqui, que é o leste-oeste, consiga conversar com ele, tá? E é isso, está funcionando. E aí a comunicação do meu Ubuntu aqui está funcionando para fora também, né? Então o Ubuntu tem acesso à internet. Novamente, ela fala assim: ah, mas eu não quero, eu quero uma rede que não tenha acesso à internet, ou que tenha acesso restrito à internet, e que não tenha acesso à minha rede interna. Tudo isso com o firewall você pode configurar. Aqui eu deixei tudo aberto para lá e para cá, mas você colocando regras de restrição, como aquela que eu coloquei para não acessar a minha rede local, você pode colocar para qualquer lugar. Você pode permitir que essa rede acesse só alguns serviços específicos. Você pode colocar uma filtragem e falar assim: olha, não, eu quero que permite esse site. E assim, você está limitado a uma ferramenta de firewall como o OpenSense, que pode fazer o WAF, pode fazer um monte de coisa. Ou seja, seu limite é muito mais alto para fazer uma configuração do que se você estivesse usando simplesmente as redes do próprio Proxmox, etc. E ao mesmo tempo, do lado do Proxmox, a gente tem uma facilidade bem grande que qualquer máquina, assim como esse Ubuntu que está aqui, basta eu criar na hora de criar a máquina, colocar ele nesta bridge aqui, colocar na bridge que eu criei, e ele já vai sair, já vai receber IP, já vai fazer tudo. Ou então você coloca um IP dentro do range que se você quiser que fique com IP fixo, né? Mas veja, já está tudo configurado. Você faz uma vez a configuração desse firewall leste-oeste, e daí no Proxmox você pode criar N servidores e ir jogando nessa rede virtualmente, não precisa fazer mais nada. E tudo isso está rodando com um nível de segurança bem maior do que se você tivesse 100% exposto. Uma coisa que eu quero fazer, por exemplo, é criar um túnel da Cloudflare e jogar dentro de uma rede, tipo essa rede de app aqui. O túnel da Cloudflare, para quem não conhece, ele permite que você exponha publicamente
os seus serviços, né? Você coloca lá o teu URL, o teu IP e ele endereça. Mas eu não quero colocar um túnel da Cloudflare rodando na minha rede local, porque daí se alguém consegue hackear isso, ele vai estar dentro da minha rede local. Se eu colocar dentro dessa rede aqui que eu criei, por exemplo, da forma com que está configurado, ele já não consegue mais acesso à rede local. E se ele passar por esse firewall de borda aí, ele vai conseguir ter mais... pelo menos eu tenho um log do que está acontecendo, né? Então vai ser mais difícil. Se fizer direitinho, vai ficar bem mais difícil do que simplesmente se alguém conseguir entrar dentro de uma máquina, né? Se uma máquina ficar comprometida, ele não tem acesso à minha rede local e aos computadores que a gente usa no dia a dia aqui. Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem algum outro ponto importante. Acho que só isso. Tá? Então, tem uma rede aqui que garante um nível de segurança bem maior para expor aplicações e para controle interno. É uma visão legal. Eu acho que essa parte de Software Defined Network dentro do Proxmox vai evoluir, mas, sendo muito sincero, nunca vai chegar no ponto de ser uma rede, de ser um firewall específico, porque o objetivo do Proxmox é outro, entendeu? Então, se você quer fazer alguma coisa corporativa, ter um nível de gerência interessante na parte de segurança do que está rodando dentro da sua infraestrutura, sem ter muita dependência de ficar mexendo no firewall norte-sul, um firewall de borda, que é sempre sensível, né? Mesmo para quem tem um ambiente home lab, se você precisa atualizar uma regra no seu firewall de entrada, e tem gente, sei lá, sua esposa está trabalhando, seu filho está estudando, alguma coisa assim, a criançada vendo Netflix ou coisa do tipo, você ficar mexendo nesse firewall vai que dá uma zebra lá, sai todo mundo do ar, né? E aí você vai precisar reconfigurar tudo. Dessa forma, você dividiu as funções e ninguém vai cair quando você fizer, uma vez que você fez aquela configuração que é bem básica, né, e aplicou, ninguém vai cair. E um truque, quando eu mostrei como definir no firewall norte-sul as regras, você pode fazer aquelas regras mais permissivas e jogar mais de uma rede já prevendo que você pode expandir o uso das suas redes. Então você pode colocar uma regra permitindo todas as redes 198, 162 para entrada e jogando qualquer pacote que chegue na LAN endereçado a uma rede 198, 162, você pode jogar elas para o seu firewall leste-oeste. E aí você pode criar 255, né, redes dentro da sua rede. Bom, se você dividir em subnets, você fica quantos você quiser. Mas assim, você não precisa ficar mexendo o tempo todo no seu firewall norte-sul. Então, é um conceito interessante. Eu acho que tem muito espaço, principalmente para quem trabalha com ambientes mais corporativos ou para quem quer ter um ambiente mais segregado para você poder fazer um laboratório de maneira mais tranquila, sem ficar mexendo na entrada e saída da sua rede local. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Deixa um comentário aí dizendo o que mais que vocês querem ver. Eu tenho algumas outras coisas para fazer, como falei, de colocar um túnel da Cloudflare, para quem não sabe montar isso, de repente uma coisa que a gente pode gravar. Também quero colocar esse firewall em alta disponibilidade, ou seja, eu vou colocar 2 máquinas para que ele consiga ter alta disponibilidade dentro do Proxmox. Então, se cair uma máquina, se cair um dos meus hosts, ele não só subir a máquina em outro host, né, mas já ter um backup dentro do sistema de firewall mesmo, uma máquina backup. Então, teria 2 firewalls 100% acesos, sendo um ativo e um passivo, para que ele não tenha praticamente nenhuma perda de pacote. Mas tudo isso eu ainda vou fazer aqui.
Legal, deixa um comentário aí se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, se ficou claro, e vamos pro próximo. Até mais.